FM, no nosso Coffee Break, a Bruna. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Bom dia. Muito bem, vamos começar aí falando um pouquinho pra galera que às vezes não conhece esse trabalho, o que é, o que faz, onde habita, o que come. Uma personal stylist, Bruna. Então, uma personal stylist ou consultora de imagem é uma profissional que ajuda as pessoas a se vestirem melhor, a conhecer um pouco mais sobre a própria imagem, o próprio estilo, sobre as próprias cores. Olha só, cada pessoa tem uma paleta de cores, por exemplo. Essa das cores é legal. E como é que se descobre a paleta de cores da pessoa? Isso é com base no quê? Não é no gosto da pessoa? Não. A coloração pessoal, que é o nome desse serviço, ele é um teste comparativo entre cores que vai identificar quais são as cores que a pessoa já tem naturalmente na beleza dela, né? Olha só. E isso é muito interessante porque a nossa coloração não muda, porque isso é com base nas proteínas da melanina que já existem na gente. Então, a nossa pele, na hora que está sendo desenvolvida, né, tem uma quantidade de proteínas dentro da melanina que elas têm uma certa pigmentação. E é isso dali que determina se a tua pele vai ser uma pele quente, uma pele fria, se vai combinar com um tom de azul, um tom de rosa, se vai combinar com preto, com branco. Olha só, e como é que faz esse teste? É exame de sangue? Não, ele é um teste com os tecidos, né? E ele dura ali aproximadamente, o teste mesmo, até uma meia hora. Tem peles mais difíceis e peles mais fáceis. Mas a gente vai passando os tecidos e vai vendo o que acontece. Tipo, é como se fosse um efeito Photoshop. A hora que você passa um tecido assim, ele vai realçar a olheira, linha de expressão, espinha, acne, quando a cor não tá dentro da tua beleza, né? Aí Olha eu só. digo, a gente te esculacha pra depois, depois melhorar. Depois dá uma melhorada. Tem que ficar ruim pra melhorar. Uhum. Então é por isso que eu vou na frente do espelho, eu me vejo com umas olheiras enormes. Pode Eu não sei se a cor ajuda, não. Ajuda muito a piorar ou a melhorar as características da pele. Eu pensei que isso era feito assim com base no tom de cabelo, nos olhos, mas nada a ver, é uma coisa bem mais técnica ali o negócio. É bem mais técnico, tu precisa ter uma característica, alguns tecidos, né, pra ir testando eles e vendo o que vai funcionar com a tua pele e o que não vai funcionar. Por exemplo, a grande maioria das pessoas não fica bem de preto. Mitos. Olha só. O preto não é universal. Preto não é universal. A gente pensa que sim, né? É um teste bem simples de fazer. Pega uma camiseta preta e uma branca, vai colocar na frente assim, ó. Coloca uma em cima da outra e tira bem rapidinho. Aí você fica olhando no espelho, assim, pra uma luz natural, né? E você vai ver, às vezes a tua olheira vem aqui embaixo, sabe? Ela vai aumentar. Nossa Senhora. Alguma mancha, alguma espinha vai sobressair, ou a tua pele vai ficar um pouco mais bonita. Então, depende de pessoa para pessoa. Isso é tanto para mulher quanto para homem. Interessante. Será que o azul me realça? Se não realçar, vai continuar usando azul. O uniforme da cultura, o pessoal que tá ouvindo, o uniforme da cultura é azul, né? Tô sempre aí de uniforme. Inclusive, é tão bonito quando a gente vem todo mundo de uniforme azul aqui. Que nem diz o Maninho da Gaita, parece todo mundo daquelas gralhas azul do Paraná. Quando a gente tá de uniforme. Se fizesse amarelão, acho que não ia ficar tão bom, né? Pois Vamos é. ficar no Verdade. azul. E tem isso também, né, Bruna? Acho que as cores comunicam, né? A importância de tu saber te portar em determinado lugar. Então não adianta a gente ir para um lugar mais sério ou mais triste, com uma cor muito vibrante, né? Imagina que nada veio a ser chegar num funeral de amarelo. Exatamente. Tipo, Verdade. Feliz que a pessoa foi. Porque o amarelo remete a isso, né? Amarelo traz força, energia, alegria. É até interessante, por exemplo, quando você é um educador e trabalha com crianças. Trazer cores fortes, cores vivas, vibrantes, estampas, ela traz mais essa animação. Inclusive, existem pesquisas feitas, né, que dizem que as crianças, elas se conectam melhor com os educadores quando eles estão com essas cores mais vivas, porque tudo já traz pro lúdico do universo infantil. E a gente usa as cores assim em N situações, tanto para o design de interiores, para as nossas roupas, tipo, eu quero trazer mais seriedade.
Eu não preciso necessariamente usar um preto, eu posso usar um azul marinho, eu posso usar uma cor um pouco mais escura, um pouco mais fechada, ou eu preciso trazer uma notícia assim, né? Essa é boa. Uma notícia mais bombástica. Mais complicada, né? Uma notícia mais bombástica, mas eu preciso que a pessoa mantenha calma. Eu posso trazer daí na minha roupa uma cor mais clara, algum tom de azul. O azul, ele é perfeito para todas as situações, para deixar a pessoa assim, né? A minha imagem, ela tá transmitindo mais tranquilidade. Fica calmo, vai dar tudo certo. Legal. É tipo assim que a gente tá falando de forma inconsciente. E agora, Bruna, e os 50 tons de cinza? Sacanagem. O cinza é complicado, não é uma cor muito aceita pelas pessoas. É mesmo? Não é uma cor assim, a favorita das pessoas. Ela deve... Nas minhas pesquisas, que eu sempre faço pesquisa com os meus clientes, inclusive eu até analisei esses dados esses dias, ela tá ali no top 10 das odiadas. O cinza. Poxa vida. E ele remete a alguma imagem, assim, também? O cinza, ele é mais apático, assim, a pessoa, tipo... Sem sentimentos, assim. A pessoa fica naquele limbo de não tô nem feliz, não tô triste, tô neutra. Ô, Bruno, e tem alguma dica universal para quem não tem a possibilidade de fazer uma coloração, né? Então, como as pessoas podem se portar, ou talvez descobrir o que fica melhor e o que não fica? A gente tem as cores universais, que são cores que elas vão funcionar para todo mundo, desde a mãe, do tio, avô, periquito, papagaio, né? Que são... Tem estudos que trazem 6 cores, outros trazem 10, mas dá um Google ali, a gente encontra, mas no geral são os tons de azul, o tom de goiaba, é uma cor mais universal que existe, ele funciona com todo mundo. Um azul marinho, né, que eu falei antes, um verde, mas ele não um verde bandeira, ele é um verde assim, pra quem não entende de cor, vai tipo um verde esmeralda. Aí a gente tem também um tom bem específico de vermelho, mas ele não é nem um vermelho muito gritante, nem um vermelho muito escuro. E as outras duas agora de cabeça eu não vou lembrar. Esse tom goiaba seria mais próximo de um vermelho ou de um rosa? Um laranja. É um bem meio termo. O meio termo. É o goiaba. É um goiaba. É a cor que mais harmoniza assim com a maioria das pessoas, desde homens a mulheres. É bem interessante. E a cor laranja? A cor laranja, ela não funciona com todo mundo. Dizem que mais o pessoal quer moreno, né? Não, mas não sei se isso já é um mito. Porque olha só. Já é um mito. Porque, por exemplo, de todas as cartelas de coloração que existem, todo mundo fica bem de amarelo. Já nem todo mundo vai ficar bem de branco ou preto. Que na verdade seriam, a gente pensa em básico, a gente pensa branco ou preto a cor, né? A questão da pele, por exemplo, na coloração pessoal. A minha cartela, eu tenho clientes de pele negra que tem a mesma cartela que eu. Porque aí que tá, não é relacionado ao tom da pele, é o subtom, o que eu falei no início, né? Tá relacionado às proteínas que tem dentro da tua melanina. Então, uma mulher de pele negra, às vezes vai ficar muito bem com as mesmas cores que eu, que são cores claras e tudo mais. E, por exemplo, quando tu perguntou do laranja, né? O laranja, uma pessoa que tem uma pele quente vai ficar bem de laranja. Uma pessoa que tem a pele fria não vai ficar também, mas óbvio, não significa que não pode usar. A gente pode usar aquilo que quer, só que quando a gente entende o que funciona, a vida fica bem mais fácil. Você escolhe acertar ou escolhe errar. E aí agora saindo das cores, né? Falando em roupa mesmo. Qual é a importância disso, do saber se vestir e se posicionar através das roupas? Isso que é difícil, né? A gente fica na frente do guarda-roupa pensando. Tô sem roupa. E não fico bem com nada. Antes de falar das roupas, tem uma pesquisa que eu gosto muito, que é uma pesquisa feita pela Dove em 2019, onde ela fala que, no caso específico das mulheres, onde 60% das mulheres, por conta da sua percepção de imagem, elas deixam de fazer atividades cotidianas, atividades corriqueiras, porque elas se olham e elas não estão satisfeitas com o que elas estão vendo. Então, elas deixam de sair para eventos, elas deixam de, por exemplo, frequentar a academia e cuidar da própria saúde, elas deixam de assumir funções e cargos importantes dentro de empresas, ou deixam de buscar promoções ou pedir promoção dentro da empresa, porque elas têm uma percepção distorcida da própria imagem. Pensando nesse panorama dessa pesquisa, a gente vê que quando a gente tem uma imagem pessoal, né? Isso eu estou englobando tudo.
a tua roupa, o teu cabelo, a tua percepção a percepção que a gente tem do nosso próprio valor, quando isso tudo tá alinhado, a nossa vida ela flui melhor. E nisso eu vejo isso com os meus clientes de forma muito clara. A pessoa antes insegura, que não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai usar, e a pessoa depois desse processo, porque o conhecimento das próprias cores, do próprio estilo, de como é que é teu corpo e o que vai funcionar para o teu corpo, ele é cheio de detalhes. E quando você entende isso dali, tu consegue aplicar isso no dia a dia, tudo vai ficando bem mais fácil, porque assim, saber o que eu vou vestir, mas o que você vai vestir pra onde? Pra quê? Sabe? Como é que você quer se apresentar naquele ambiente? Como é que é aquele ambiente? Como é que é o dress code? O que você tem no armário? Como é que é você, principalmente? Você é uma pessoa introvertida? Você não vai usar uma roupa super escandalosa, né? Exatamente. A gente não se fantasia, a gente tem que vestir aquilo que funciona pra gente, que funciona pra nossa essência, né? O que reflete a pessoa que você é, e não colocar ali uma coisa que dá 5 minutos, você vai estar se mexendo, mega desconfortável e... Tem que servir como uma luva, né? Exatamente. Tem que fazer sentido pra gente também, né? Exatamente. Esse lance de, assim, hoje, como você disse, as mulheres... as pessoas no geral são bombardeadas por redes sociais, as propagandas, os padrões de beleza, que faz com que a gente tenha distorções da nossa própria imagem. Existe algo muito falado na moda, de que você tem que estar vestindo o que te faz bem, o que faz você se sentir bem. Isso é uma máxima que é válida? Porque quando a gente se veste, por exemplo, com roupas que deixam a gente confortável, né? Elas geralmente fazem com que o nosso comportamento vai mudar dentro daquela roupa que a gente está usando. Nesse ponto, a gente pode considerar isso assim como super válido, mas tem aí a questão... A pessoa, ela tá usando uma roupa que vai valorizar o corpo dela? Porque às vezes, vamos dizer, principalmente a questão de tamanho, por causa da rede social, nossa, a pessoa tem uma distorção de imagem que ela vai só usar uma roupa muito pequena. Então, por mais que ela tá se sentindo linda, maravilhosa, aquela roupa não tá condizendo com o perfil de estilo ou o perfil do biotipo daquela pessoa, né? Seja homem ou mulher. Nas mulheres, elas acabam às vezes trazendo roupas muito justas pro corpo, por não aceitarem o corpo do jeito que é. E nos homens, eles trazem roupas 2, 3, até 5 tamanhos maiores, sabe? Daquilo que eles realmente usam. Porque, nossa, se a pessoa se acha muito gorda, a pessoa se acha muito magra. Então, essa questão da imagem, ela é bem complicada. Mas a gente sim tem que vestir o que a gente gosta, o que a gente se sente confortável. Mas sempre tem umas coisinhas que a gente pode ajustar para deixar a nossa imagem ainda mais polida, mais bonita, harmônica. Pode ir melhorando, né? Sim, pode ir melhorando certeza. sempre a imagem. E a gente tem aqui, isso é uma coisa interessante. Temos aqui a nossa ouvinte, a Lúcia, ela tá falando aqui, eu tenho 60 anos e eu me sinto invisível quando entro em lojas. A moda parece feita só para jovens. Existe moda também para mulheres maduras, mulheres mais velhas? Com certeza existe. Existem muitas lojas que são já especializadas num público mais maduro. Maduro, assim, eu digo, com modelagens diferentes, com cores diferentes. Depende muito do lugar onde a gente compra, né? Mas é interessante também quando a gente entende do próprio corpo, porque às vezes alguma peça da moda jovem, ela vai funcionar para uma pessoa independente da idade. Mas existem muitas lojas que já são especializadas num público mais velho, um público mais maduro, sim. Hoje existe moda para todos os públicos, na verdade, né? Existe. E cada vez mais nichado a gente vê também, né? Cada vez mais as lojas, elas estão, os empreendedores, né, eles estão focando, eu vou trabalhar com um público, por exemplo, plus size, o público mais velho, eu vou trabalhar com, exatamente, né? Só com o público jovem ou só com o público masculino. E vamos lá, qual que é o maior erro aí que as pessoas cometem, Bruna, você que é uma especialista nesse assunto, o maior erro que as pessoas cometem quando vão tentar mudar o estilo sem se conhecer primeiro? Eu acho que eu já meio que respondi na pergunta, né? Vai tentar mudar o estilo sem se conhecer. São tantos. Vai mudar o estilo, por exemplo,
Eu vou dar um caso que me perguntam muito. Uma mulher que ela fala assim, eu tenho muito cara de menina, eu quero parecer mais velha. Aí começa a usar umas roupas assim, mega fechadas, sérias. Conservadoras. Exatamente, conservador, traz aquela imagem muito careta. Ou uma mulher que ela fala assim, eu tive um caso de uma médica que falou assim, as pessoas estavam me confundindo no hospital com as enfermeiras, com a faxineira, porque ela se vestia de qualquer jeito. Aí ela disse que ela tentou mudar e ela falou, meu Deus, não deu certo, eu só piorei a situação. Eu tô ia tirando pra todo quanto é lado, ou gastar muito dinheiro. Eu vou comprar uma peça de cada coisa que eu vejo, e você fica com o guarda-roupa entulhado. E não usa nada. E não usa nada, porque isso é pior ainda. Eu tenho uma cliente com 700 peças de roupa dentro do guarda-roupa. Meu Deus. Jesus. Dá pra ir pro Guinness já. Quando tem muita opção também é ruim, né? Não é ruim, é tenebroso, é desastroso, porque ela abre aquilo lá, ela vê aquele monte de roupa, ela nem lembra do que ela tem, ela não faz nem ideia. Às vezes ela olha e pensa, meu Deus, quanto é que eu comprei isso? E às vezes a peça, foi um caso que ela me contou, ela foi pra uma festa e a calça rasgou no meio da festa. De 700 peças usar. Ainda foi usar uma e rasgou ainda. Foi usar uma ruim ainda, então é complicado. Ter muita coisa no guarda-roupa é muito ruim, ter pouca coisa também é ruim. E sair atirando para todo quanto é lado é péssimo, porque você gasta muito dinheiro, e gasta mesmo. Se você for parar para pensar hoje, tu tem ideia de quanto tu tem investido financeiramente dentro do teu guarda-roupa? Pois é, acho que a gente não para pra fazer essa conta, né? Não, e quando começa a fazer a gente assusta, porque tu pensa, meu Deus do céu. Tem um carro aí dentro. Tem gente que tem carro, tem gente que tem casa dentro do guarda-roupa, é bem... Então assustador. Tem que, na verdade, tem que mirar bem ali, né? O ideal... Quando a gente vai fazer qualquer mudança, por exemplo, você quer se especializar em alguma coisa, você vai buscar uma universidade, você vai buscar um curso. Você quer treinar e quer ter um resultado bom, você vai buscar um personal trainer. Você quer aprimorar a sua imagem, você tem que buscar um consultor de imagem, que é uma pessoa que ela vai te orientar e ela vai te livrar dos caminhos das pedras, né? Ela vai, assim, te guiar de forma bem certeira e efetiva. Tá dado o recado, então, viu? Legal. Muito bacana. Então, Bruna, nossa querida personal stylist, aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, passando esse papo aí que é importante, né? E que mais pessoas também possam usar a moda como uma ferramenta de expressão e autoestima. Eu acho que isso é o ponto, né, da moda. Ela nasceu para isso, né? Para justamente expressar, como vocês disseram aqui, né? As cores trazem sentimentos, as cores expressam sentimentos. E se você gostou dessa conversa, manda aqui pra gente no nosso WhatsApp. Lembre-se de que estilo não é só sobre tendência, é também sobre se sentir bem sendo você mesmo. Com certeza, a gente tem que estar se sentindo bem dentro da própria pele. É isso aí então, obrigado, Bruna. Eu que agradeço. Sempre bem-vinda aqui no nosso Coffee Break. A gente vai trazendo aí Jorge Mateus, na sequência a gente volta aí, lembrando que tem o nosso blend musical pra você, hein?